Boa tarde, turma. Estamos aqui para mais uma videoaula do PET volume 6 do primeiro ano. Nessa semana nós estamos trabalhando a semana 3 e a semana 4, tá certo? Esse vídeo se refere ao conteúdo da semana 3, então vou posicionar para vocês aí, onde encontrar o conteúdo e trabalharmos com o assunto referente a ele, ok? Então tá, volume 6 na área. Agora eu vou mostrar para vocês em qual página vocês vão encontrar o conteúdo, tá? Não se preocupe com essa linha preta que tem na imagem da gravação, porque é uma linha da tela do meu computador, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, então aqui nós temos o conteúdo de Química, conforme os vídeos anteriores, ele inicia na página 51, e essa semana, a semana 3 e a semana 4, certo? Semana 3 é o assunto desse vídeo, então vocês devem abrir aí na página 64. E de certa forma eu vou trabalhar com vocês nesse assunto, teoria cinética dos gases. O que é essa teoria cinética dos gases? É uma teoria que traz um conjunto de conhecimentos explicativos sobre como os gases, seja da atmosfera, seja de algum outro meio, se comportam teoricamente, tá bom? Então, para isso, eu vou posicionar aqui na página correta, tá? Só lembrando uma coisa, aqui é o assunto da semana 1, ok? Um pouco mais adiante, nós temos exercícios da semana 1, as atividades, tá certo? Que foram trabalhadas aí na descrição. Então, vou posicionar aqui corretamente lá na semana 3. Pois bem, essa daqui é a semana 3, pessoal, tá? A semana 3, eu postei para vocês aí um quadrinho relativo ao conhecimento, O assunto é teoria cinética dos gases. O que nós vamos fazer? Uma comparação entre o que chamamos de gás perfeito e gás real. Isso é um grande dilema. Professor, o que é um gás perfeito e o que é um gás real? Gás real é aquele gás que se refere à nossa realidade. É o gás do botijão de gás, é o gás da atmosfera, é o gás do cilindro de oxigênio que nós temos, por exemplo, no pronto-socorro. Porém, existe um monte de conhecimento, um conjunto de informações que se refere ao chamado gás perfeito. O que é esse gás perfeito? É um gás que se enquadra nesse conjunto de informações. O que você espera de um comportamento de um gás, tá? Para isso, o que nós vamos fazer então? Trabalhar em cima da teoria cinética dos gases. Esse é o primeiro momento. Depois nós vamos fazer um comparativo rápido do que é gás perfeito e do que é gás real. E também vamos trazer para vocês um terceiro assunto de suma importância, que é o volume ocupado por 1 mol de um certo gás. Por isso que a gente chama de volume molar, tá? O volume ocupado por 1 mol de uma substância, no estado gasoso, ou substância gasosa, fazendo referência ao estado gasoso, ok? Então veja bem, vou trazer também um quarto assunto de suma importância, que é a equação geral dos gases. Olha só, pessoal, nós temos 4 assuntos para tratar na aula de hoje, tá bom? Então eu vou ser, assim, de forma rápida, em termos de cada um dos 4 pontos, que vocês devem fazer leitura, inclusive para responder algumas das questões que estão lá na página 67, na página 68 também. Tem questões teóricas e tem questões de cálculo, tá? As questões teóricas eu vou chamar a atenção para vocês aqui, ó, no ponto 1, tá? Já dando um indicativo de onde vocês encontrarem. As teóricas que eu quero dizer é quando se trata de conceitos, de exemplos, tá? De observações do cotidiano aplicando conhecimento sobre teoria cinética dos gases. Agora, volume molar e equação geral dos gases é assunto que se trata em cálculo. Vocês vão ter, por exemplo, lá na página 67, a questão número 1, que é uma conta a ser feita. Assim como na questão 3 e na questão 4, tá? Então, são questões práticas, questões que envolvem cálculo.
ok? Então vamos lá. Sobre a teoria cinética dos gases, essa é a primeira parte, tá? Vou pontuar aqui como número 1. Então aqui eu vou elencar uma série de informações sobre o que é essa teoria, tá? Depois, mais adiante, nós vamos fazer o comparativo aqui, ó, do gás perfeito e gás real, segundo ponto. Tem questão sobre isso também, tá? Aqui já entra a parte prática, pessoal. Terceiro ponto, que é o que é volume molar, tá? Tem informações muito importantes aqui para usarmos. E o quarto item, tá? Que é a equação geral dos gases, a equação de Clapeyron. Clapeyron é o sobrenome de uma pessoa que trabalhou no desenvolvimento dessa equação. E depois a gente fecha o conteúdo e inicia as atividades, ok? Então vamos voltar lá no início, né, de teoria cinética dos gases, posicionar corretamente para a gente trabalhar algumas informações. Pois bem, sobre a teoria cinética dos gases, o que nós devemos saber sobre ela para trabalharmos o assunto gases? Primeira coisa, essa teoria ela traz um conjunto de informações, uma ideia mais bem elaborada de como os gases, certo, se comportam diante de alguns fenômenos que são reações, que são coisas que ocorrem na natureza, tá? E conforme as leis experimentais que já foram mencionadas anteriormente. Que leis experimentais são essas? Aquelas transformações citadas como isotérmica, tá? A transformação citada como isobárica e a transformação citada como isovolumétrica, tá? Cada uma delas tem um parâmetro constante: temperatura, pressão e volume, ok? Nesse caso, nós teríamos uma explicação de como os gases fazem essas transformações. As transformações que envolvem, por exemplo, temperatura constante, então vai alterar pressão e volume, certo? Pressão constante vai alterar temperatura versus volume. E na isovolumétrica vai ter uma relação entre pressão e temperatura. Como que os gases, as suas moléculas, átomos ou íons que estão ali dentro daquele recipiente, modifica esses parâmetros: pressão, temperatura, temperatura, volume, pressão e volume, tá? Aqui traz a teoria que explica isso. Então confere que tem 3 informações importantes sobre essa teoria. E cada uma traz alguma coisa importante sobre as nossas interpretações. Ó, todo gás, gás de cozinha, gás da atmosfera, né, gás do cilindro de oxigênio, enfim, toda forma de gás, ela é formada por partículas. Que partículas são essas? São átomos, ou são moléculas, ou são íons. Vou trazer exemplo de átomo, gás hélio. Vou trazer exemplo de molécula, vapor de água. E vou trazer exemplo de íon, que dependendo pode ser um elemento químico ou uma substância, melhor, um elemento químico na forma iônica, positiva ou negativa. Íons, por exemplo, de ferro, ou íons, por exemplo, negativo. Nesse caso aqui eu vou trazer o enxofre 2-. Tá? Eu estou usando esses exemplos para referenciar as palavras átomos, moléculas e íons, desde que eles estejam em movimento livre. O que é esse movimento? É um movimento onde eles possam circular pelo espaço ocupado pelo gás. De uma forma desordenada, tá? Não tem direção definida e extremamente veloz. Ele cita aqui que essa velocidade, esse movimento ocorre por meio de ação de energia térmica. Essa energia térmica é que faz o movimento ocorrer, tá? Se você tem uma energia térmica atuando sobre esse gás, o que acontece com as partículas ali dentro? Elas se movimentam mais rapidamente. Então veja bem, essa energia térmica, ela digamos assim, ela interfere diretamente no conceito que nós entendemos como temperatura. Quanto maior é a minha energia térmica, maior a minha temperatura. Logo, se você altera a energia do sistema, você agita ainda mais as moléculas, os átomos ou íons contidos dentro desse recipiente e aumenta a sua temperatura. Outra coisa importante,
quanto maior a agitação, decorrente do aumento de energia, transformando-se em aumento de temperatura, você tem também um aumento do quê? Da velocidade de agitação dessas moléculas, átomos ou íons, ok? Para ter uma ideia, as moléculas do ar atmosférico, elas estão numa velocidade de 1.400 km por hora. Como é possível verificar onde chegar essas moléculas, esses átomos ou íons? Muito difícil ocorrer isso, para não dizer quase que impossível, né? A maior ou menor temperatura de um gás, conforme diz o texto, ela interfere diretamente nessa agitação e nessa velocidade. Então, a primeira característica, todo gás é formado de partículas que estão em movimento livre, desordenado em alta velocidade, influenciados pela agitação térmica. Ok? Segunda informação, vamos rotular isso aqui de letra A e aqui de letra B. Tá? Na letra B, as partículas de um gás estão muito afastadas. É característica básica, pessoal, do estado gasoso. As partículas têm que estar afastadas. As partículas muito próximas ou estão no estado sólido ou estão no estado líquido. E como estão muito afastadas, elas ocupam, né, um determinado espaço que a gente chama de vazio, que na verdade é o espaço referente ao estado gasoso. Ok? Por exemplo, o volume próprio das moléculas de M2 e O2 existentes no ar atmosférico, ele ocupa, né, cerca de 0,1% de todo o volume do ar atmosférico. Tá? Então, mesmo nós enxergamos essas moléculas de M2 e O2 presentes no ar atmosférico, ela ocupa um volume ínfimo de 0,1% de todo o volume da atmosfera. Isso compreende todo o nosso planeta. Tá certo? Isso explica porque os gases têm densidades muito baixas. Eles podem ser facilmente comprimidos e podem se misturar com muita facilidade. São características dos gases, pessoal. Tá? Eu pego as características dos gases, avalio e formo um conhecimento, uma base teórica que explica o comportamento deles. Quando estão muito afastadas, essas partículas pouco se atraem, né? O que explica a expansão fácil dos gases e a sua grande dilatação térmica. O que quer dizer isso? Quando você pega um balão de festa e você aproxima de um ambiente quente, de um corpo quente, você percebe que o balão infla, ele aumenta de volume, ele dilata, ele aumenta o seu diâmetro de volume, né, de capacidade de ter mais material ali dentro, aparentemente. E quando você pega esse mesmo balão e coloca dentro de um refrigerador, dentro de uma geladeira, o volume do balão diminui. Porque aqui tem a explicação. Maior temperatura, maior agitação, maior velocidade das partículas que estão dentro do balão. E o que ela faz? Interfere no seu volume. Então, aumentou a temperatura, aumenta a agitação, aumenta a velocidade das moléculas lá dentro, ou das partículas, melhor de dentro, e o volume do balão aumenta. Se você tira a energia, se você diminui a temperatura, o que acontece? Menor agitação, menor velocidade, e o volume diminui. Então, temperatura, energia, agitação, velocidade e volume são diretamente proporcionais. Aumentou um, aumenta todos. Correto? Então, chamando a atenção aí para vocês dessa informação para concluir o item 2. Na letra C, que é o item 3, no qual eu faço referência, tem outra informação muito importante. Essas partículas, elas se chocam, pessoal. Estão dentro de um balão, que é um ambiente fechado, mas as partículas vão se chocar, por exemplo, no interior do balão e também entre elas. Esse choque é perfeitamente elástico, tanto com elas quanto com as paredes, e fazem com que elas ganhem movimento ou continue o seu movimento de forma perpétua. O que é essa forma perpétua? Constante. Tá? Então, veja bem que o conceito de pressão
é um conceito relacionado à forma com que a força que o gás faz dentro de um recipiente, chocando-se contra as partículas e contra as paredes. A gente costuma falar pressão como a capacidade de colocar mais material ali dentro, mas não é. É a agitação, é a força da agitação dessas partículas no interior de um recipiente. E para ilustrar isso, eu trago aqui a ideia do pneu de um automóvel, né? O choque das moléculas lá dentro, as moléculas de ar, não é de ar, isso aí é muito interessante. Choque das moléculas de ar. Até parece que ar é uma substância, mas não é. Choque das moléculas que compõem o ar atmosférico. Com as paredes do pneu, mantém o pneu cheio. Isso é muito interessante porque a partir do momento que você calibra o seu pneu e coloca ele em um processo de rodagem, vai para uma viagem daqui até uma outra cidade, a temperatura ali dentro aumenta. Porque as moléculas ou as partículas estão em constante encontro, choque, e faz com que o pneu aparentemente infle. Se você ficar muito tempo com o carro parado num estacionamento ou numa garagem, com o passar do tempo parece que o pneu murcha um pouquinho, perde aquele volume, correto? Por quê? Porque não tem nenhuma temperatura alterando drasticamente as partículas que estão ali dentro, tá? Então a mesma coisa a gente percebe, por exemplo, com relação à pressão. Aqui traz, pessoal, uma imagem explicativa dessas moléculas, pontinhos vermelhos em movimento, tá? O movimento deles aqui, nesse primeiro passo, são mais livres, né? Você tem uma pressão, você tem um determinado volume aqui dentro, tá? E aparentemente aqui é uma outra pressão e aqui é um outro volume. O que acontece? Menor pressão, maior volume. Maior pressão, menor volume. Essa é a correlação que eu vejo na primeira imagem, que eu vejo na segunda imagem, conforme o que a gente pode analisar de pressão e volume. Ok? Muito bem. Outro item importante, na letra D. As moléculas não exercem forças umas sobre as outras, exceto quando colidem. Tá? Então essa colisão aí, ela é considerada como um movimento retilíneo e uniforme, ao contrário do movimento que esteja lá dentro do recipiente com as paredes. É desordenado. Certo, pessoal? Então trago aí para vocês informações importantes para vocês responderem, por exemplo, a questão número 2 e a questão número 3, hein? Presta bastante atenção nesse conteúdo que você vai responder a questão 2 e a questão 5. Perdão, não é a número 3. Questão 2 e questão 5. Tá certo? Então vamos lá. Vamos trabalhar agora com a noção do que é gás real e gás ideal. Vou mudar aqui a cor, tá? Para não ficar só no foco do azul. O que é gás perfeito ou gás ideal? Que é o que estão dizendo. Aí depois aqui você tem no segundo parágrafo gases comuns, que são os gases reais. Tá? O que você tem na realidade é gás real. Que faz parte do seu cotidiano, gás real. Gás perfeito é o gás que você espera ter. Experimentalmente. É muito diferente. Tá? O gás perfeito ou ideal é aquele gás que obedeceria às leis e fórmulas estudadas neste volume. Nesse volume quer dizer nesse material aqui, pessoal. Eles teriam que ter as condições de pressão e temperatura para se encaixar isso muito bem no modelo da teoria cinética, né? Então eu tenho que respeitar uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Tá? Essa determinada pressão e determinada temperatura, pessoal, traz aí algumas informações importantes. A pressão de uma atmosfera, ou também que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Tá? E a temperatura, por favor, não esqueçam, 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, não é do ambiente. Do ambiente é uma coisa. A temperatura ambiente é outra coisa. É um termo técnico que nós usamos para definir a temperatura de 25 graus Celsius. Temperatura ambiente.
Temperatura do ambiente é a temperatura no qual eu me encontro aqui no meu quarto. É diferente do quarto de vocês ou da cozinha, onde vocês estejam. Tá certo? Cuidado com essa observação. Teoricamente, esse gás, que é chamado de gás perfeito ou ideal, não existe. Porque os gases são diferentes, logo vão ter comportamentos diferentes. E não o mesmo comportamento conforme a teoria cinética. Tá? Então, esses gases ideais, por exemplo, eles são compostos primeiramente por átomos ou por moléculas. Eles se movimentam de acordo com uma direção, né? Esses gases, por exemplo, são partículas muito distantes uma das outras, tem um vazio entre eles. E outra coisa extremamente importante, sua interação entre as partículas é mínima e quando ocorre, eles se colidem. Agora, o gás comum, conforme a descrição aqui, sempre se afastam do comportamento de um gás perfeito. Ele é o contrário do gás perfeito. Tá? Principalmente quando você atua com pressão muito alta ou temperatura muito baixa. Opa! Temperatura e pressão, ó. Características que controlam as transformações dos gases. Não esquecemos do volume, pessoal. Tá? Como consequência, por exemplo, o comportamento desses gases reais difere muito da teoria cinética. Tá? Então, o gás real se assemelha mais a um gás perfeito quando você trabalha em cima da pressão e temperatura. Tá certo? Então, vamos lá. Não esquecendo que, para a questão do volume, que também faz parte do conjunto aí de grandezas que medem o comportamento dos gases, temos o conceito de volume molar. O que é o conceito de volume molar? É o volume ocupado por um mol de uma substância qualquer, desde que esteja no estado gasoso, conforme as condições normais de pressão e temperatura. Quais são as condições normais de pressão e temperatura? Pressão de 1 atm ou 760 ml de mercúrio e 25 graus Celsius. Tem que estar nessa condição. Aí eu tenho um volume molar. Eu tenho a capacidade de medir o que é o volume molar. Tá? O que é o volume molar? Tem uma expressão, um número? Tem. Pressão é 1 atm ou 760 ml de mercúrio. Temperatura é 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. E volume molar? Pois bem, volume molar está aqui, ó, na página 66. O volume molar, conforme dito, Vm, é o volume ocupado por um mol de qualquer gás. Mol molar. Certo? Desde que tenha uma determinada pressão e temperatura. Qual é ele? 22,4 litros por mol. Pessoal, presta atenção. Um mol de qualquer gás, ele vai ocupar 22,4 litros. Se eu tenho 2 mols de um gás, eu tenho o dobro de volume. Então eu tenho 44,8 litros. Se eu tenho meio mol de um gás, ele vai ocupar metade do 22,4, que é 11,2. Então é proporcional à matéria. Quanto mais mols eu tenho, maior é o volume ocupado. Correto? Imagina uma coisa, você, dentro do seu quarto, da sua sala, ocupa um espacinho dela. Agora imagine você colocar mais pessoas aí dentro, vai ocupando mais espaço, obviamente. Então essa palavra espaço está relacionada a volume. Tá? E, neste caso, um mol apenas ocupa 22,4 litros. Nas condições de temperatura de 25 graus Celsius, tá? E, outra coisa, a 760 ml de mercúrio, ok? Há quem diz que, usualmente, essa temperatura de 25 graus Celsius não é o que se aplica, tá certo? Tem livro que fala de 25 graus Celsius, mas tem assuntos, tem conhecimentos que trazem que a temperatura ideal é 0 graus Celsius, 273 Kelvin. E a pressão, 760 ml de mercúrio, ou 1 atm. Essas são as condições, ok? Anotem isso, pessoal. Volume de 22,4 litros
tá? Temperatura de 273 Kelvin e a pressão, vou colocar aqui 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, ok? Isso é importante para vocês. Agora vamos passar aqui para a equação de Clapeyron ou equação geral dos gases. Por quê? Essa equação, ela traz uma coisa muito importante, presta atenção. Os gases da atmosfera são vários. Eu tenho gás nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono. E cada um tem uma fórmula diferente. Eu vou colocar a fórmula deles aqui, ó. N2, O2, CO e CO2. Cada um tem uma fórmula diferente, cada um é formado por elementos químicos diferentes, em proporções diferentes. Será que eles juntos vão atuar da mesma maneira nas condições de pressão, volume e temperatura? Eles vão se comportar do mesmo jeito? Eles não são gases perfeitos, eles são gases reais, tá certo? Gases reais. Então, teve uma pessoa com o sobrenome de Clapeyron que estudou como cada gás se comporta dentro de uma mistura gasosa, tá? Dentro de uma mistura gasosa. Isso traz aí para nós a equação geral dos gases. Pessoal, a equação geral dos gases é a equação que envolve a relação pressão vezes volume dividido por temperatura. Então eu tenho aqui pressão vezes volume dividido por temperatura, tá? No qual vai trazer para nós que, dependendo da situação, você pode calcular o antes de uma alteração ou depois de uma alteração. Uma alteração que pode ser sobre a alteração da pressão, pode ser a alteração do volume, pode ser a alteração da temperatura, tá certo? Então nessa equação geral dos gases eu vou trabalhar aí as transformações antes e depois, certo? Outra coisa importante, além da equação geral dos gases ser remetida da seguinte maneira, eu posso usar aqui, ó, pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1 igual pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. É a pressão, volume e temperatura antes, é a pressão e volume, temperatura depois. Ok? Isso aí é importante, vai ajudar vocês a resolverem, pessoal, o exercício número 3 e exercício número 4. Tá? Essa equação vai ajudar vocês a resolver o exercício 3 e o exercício 4. Beleza? Agora eu vou passar para vocês rapidamente para a equação que chamamos de equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é essa equação aqui, pessoal, ó, onde eu tenho pressão multiplicado pelo volume igual número de mols constante dos gases reais e temperatura. A pressão tem que ser dada em atmosfera, o volume tem que ser dado em litros, o igual é igual, né? Número de mols tem que ser dado em mols, mas quero chamar a atenção para vocês sobre o número de mols. Número de mols é a massa em gramas, quanto de massa de gás eu tenho sobre a sua massa molar, que é o número de gramas por mol, tá? Vou dar um exemplo aqui rapidinho, pessoal. Eu tenho, por exemplo, 2 gramas de H2, tá? Eu quero saber quantos mols eu tenho nessa massa. Qual que é o número de mols aqui? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo básico aqui. Olha, número de mols é o que eu quero saber. 2 gramas é a massa do material. E a massa molar? Pois bem, eu vou lá na tabela periódica e procuro a massa atômica do hidrogênio. A massa atômica do hidrogênio é 1. Mas veja que a molécula de hidrogênio é formada por 2 átomos de hidrogênio. Então eu tenho o dobro dessa massa. Logo é a minha massa molar. 2 vezes 1
Então eu tenho que 2 gramas por mol. Essa massa molar eu vou usar aqui. 2 gramas por mol. O que eu posso fazer? Posso cortar a unidade que eu não preciso, gramas e gramas. E o que eu tenho agora? 2 dividido por 2. Quantos mols eu tenho de H2 em 2 gramas desse material? 1 mol. Correto? Lembrando, a constante do gás real, eu tenho o valor de 0,082 e a temperatura, pessoal, tem que ser dada em Kelvin. Essa equação aqui, pessoal, vocês vão usar para resolver o exercício número 1. Correto? Pois bem, essas são as explicações essenciais para que vocês possam ter capacidade de resolver os exercícios 1, os exercícios 2, 3, 4 e 5, pessoal. Tá? Eu vou fazer alguns deles aqui rapidamente, pelo menos para dar indicativo de como vocês devem montar. Tá bom? Exercício número 1, vamos mudar aqui a cor. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas. Quanto mais leve, melhor para o desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas seria inflar os pneus das bicicletas com gás hélio. Então, esse exercício se trata do elemento hélio. Certo? Por ser bastante leve e inerte à combustão. Inerte quer dizer que não se queima, não reage à questão da combustão. Aí ele fala constante universal dos gases, que é o R, 0,082. Bom, a massa de hélio necessária é a pergunta, massa, pessoal. Massa, tá? Não é número de mol, tá certo? Para inflar um pneu de 0,4 litros de volume, então volume 0,4 litros. Compressão correspondente, P, a 6,11 atm. Certo? A uma temperatura de 25 graus Celsius. Muito bem. Vou mudar aqui de cor para poder indicar para vocês o que deve ser feito. Pessoal, constante é 0,082, a massa é o que eu devo calcular, o volume 0,4 litros está ok, a pressão 6,11 atm está ok, temperatura tem que estar em Kelvin, então eu somo com 273, o que dá 298 Kelvin. Professor, como é que eu vou resolver isso aí? Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron pede pressão multiplicado pelo volume igual a número de mols multiplicado pela constante multiplicado pela temperatura. Eu vou substituir. Professor, mas eu estou procurando a massa. Pois bem, procura o número de mols primeiro. Qual que é a pressão? 6,11. Qual que é o volume? 0,4. O número de mols é o que eu vou procurar. 0,082 multiplicado pela temperatura em Kelvin, 298. Pessoal, eu vou procurar primeiro o número de mols, tá certo? Eu vou procurar isso aqui. Essa outra parte que está multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo, tá? Então eu vou passar direto. Ó, 6,11 multiplicado por 0,4 dividido 0,082 multiplicado por 298 igual a N. Vamos fazer a multiplicação certinha? Olha só, se eu pegar o 6,11 vezes 0, deixa eu ver aqui, 0,4, tá? E fazer a multiplicação, o que eu vou ter? 6,11 multiplicado por 0,4. Eu tenho um valor, tá, de 2,444 dividido 0,082 multiplicado por 298.
Eu tenho aqui o 24.436, certo? Bom, deixa eu subir um pouquinho aqui. Aí eu tenho que calcular o número de mols, ok? Muito bem. Qual vai ser o número de mols? A divisão dessa parte. 2.444 dividido por 24.436. O que lhe dá em número de mols? 0,10. Professor, não tem 0,10, tem 0,1. Presta atenção. Aqui é número de mols, aqui é grama. Não me assinale a letra B. Porque número de mols, pessoal, eu calculo assim, ó. A massa sobre massa molar. O número de mols é 0,1. A massa é M. E a massa molar? Vou olhar na tabela periódica para procurar o L. Lá é 4. Então multiplico um pelo outro. A massa é igual a 0,1 vezes 0,1 vezes 4. 0,4. Agora sim eu tenho a resposta. 0,4. Qual que é a letra? Letra A. Ok? Essa é a resolução do exercício 1. Pessoal, vou fazer mais um exercício para vocês. Tá? Eu vou fazer o exercício de número... Deixa eu escolher aqui. Né? Vou fazer o exercício de número 4. Tá? Para vocês observarem bem. Então vamos lá. Em hospitais, o gás oxigênio é armazenado em cilindros de 60 litros. Certo? Então, volume 60 litros. Ok? Que esteja uma pressão de 150 atm. Tá certo? Considerando temperatura constante. Olha só, hein? Temperatura constante, não tem valor. Qual o volume, né, em metros cúbicos que ocuparia o gás oxigênio se a pressão estivesse a 760 milímetros de mercúrio? Turma, muito cuidado. Primeira coisa, o volume aqui vai ser obtido em litros. Outra coisa, pressão de 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1 atm. Por que eu tive que colocar 1 atm? Porque a pressão aqui é em atm. Então eu tenho que resolver corretamente. E como que nós vamos resolver, professor? Assim, ó, vamos considerar esse daqui o momento 1, vamos considerar esse daqui o momento 2, tá? Dividindo os dois, ok? Eu vou resolver aqui em cima, turma, por questão de espaço. O que eu vou usar? Equação geral dos gases. Pressão vezes volume dividido por temperatura. Pressão vezes volume dividido por temperatura. A situação 1 eu vou colocar aqui. Situação 2 eu vou colocar aqui. Pressão, 150. Volume, 60. Temperatura, ela é constante. Se ela é constante, eu posso eliminar. Tá? Ela é idêntica para todas as situações. Então, eu posso colocar como 1, por exemplo. Pressão aqui, 1. E volume, não sei. Temperatura, 1. Para resolver, 150 vezes 60, eu tenho o valor de 9.000. Certo? Dividido por 1, 9.000. 1 vezes volume, volume. E esse volume é dado em quê? Em litros. Por que é em litros? Olha aqui, ó, 60 litros. Tá? Então, cuidado. Agora, eu divido por 1.000, porque 1 metro cúbico é 1.000 litros. Aí sim eu tenho resultado em metros cúbicos. 9 metros cúbicos. Ok, turma? Então essa é a resolução dos exercícios 1 e 4 para facilitar para vocês na compreensão dos demais. Tá certo? Vejo vocês então na aula da semana 4.